ou na direita minha ou na minha esquerda. Só que se eu for veloz, quando você bater na bola, você não tem mais nada para fazer da bola. Você já fez o que tinha que fazer. Eu ainda posso sair. Eu conheci um tal Luiz Franzago, lá no Espírito Santo, é um baixinho, cara, mas era um gato. Você podia bater pano para ele, para entrar um pênalti nele era difícil. Dava tapa, aí subia. Parece uma... Normalmente o jogador que é baixo tem muita impulsão, né? Porque ele é levinho, né? Impulsão, cara, tem impulsão. Tem impulsão, né? Agora, quando o goleiro é lerdo, fica difícil para mim o goleiro. Mas quando o goleiro sabe sair, cara, até bonito. É verdade, é verdade. É O cara verdade. falou comigo no condomínio na Rio Mídia, São Salvador, o cara foi pegar um goleiro lá de São Fidélia, o goleiro abusou do cara. Quando o cara chutou a bola pro gol, ele fez assim. É mesmo. Mas com o pé ou com a mão? O goleiro, o goleiro, o cara chutou a bola. E ele se jogou pra frente e jogou pro pé. O atacante chutou a bola pra fazer o gol do cara. O cara adiantou e fez isso com a bola, pegou a bola assim. Com a mão? Com a mão. Que isso. O goleiro abusou do cara. Você fazendo goleiro. Ó, tinha aquele Guita, que não era um goleiro alto, né? O Guita era um goleiro pequeno, que tinha muita qualidade. Tinha um também que era do México. Era o... Era Sanches, não? Sanches? Deixa eu lembrar. Não, o Sanches era atacante. O Sanches aquele, um goleiro do México também. Da década de 90, 80, 90, né? Jogava com as camisas espalhafatosas. É, isso mesmo. Mas, Salvador, vou perguntar novamente o senhor contou aqui em off, vou perguntar o senhor novamente. O senhor poderia repetir, que agora eu estou filmando o senhor. Agora estou filmando o senhor, estou filmando. Tá cabelo bonito, tá bem... Pode fazer as perguntas. O que eu puder responder, eu vou responder. Por favor. Isso, pai. Você fica à vontade, tá? Eu não vou tomar muito tempo do senhor, tá? Queria que o senhor contasse novamente como, da onde saiu e como começou a ideia do campo de Salvador, do extinto Campo Salvador. Esse Campo Salvador começou com eu, com o pai do Mariano. Mariano, pai do Rafaelzinho, né? Pai do Rafaelzinho. Então nós começamos, nós tínhamos aquela vontade de criar um time de criança. Vocês só jogavam fora, né? Vocês não tinham time ainda? Campo. Nós começamos jogando fora. E nesse dia nós viemos de Piba. O compadre Mariano falou comigo, compadre, tem um lugarzinho aí bom de fazer um campo. E eu já sabia mais ou menos que tinha uma área, não era tão grande, mas de uns 8 a 10 metros. E tinha mais facilidade de a gente preparar para se unir as crianças e a partir daquele dia a gente ia botar a criança para brincar. Então nós chegamos em casa, almoçamos, descansamos um pouco e lá de 3 horas mais ou menos... Isso no domingo ou no sábado? Não, isso foi no sábado. No sábado. No sábado. Aí nós preparamos esse lugarzinho, fomos lá com uma foice, enxada, capinema, arrancamos a soqueira. Aí tiramos o lixo todo daquela área de 8 a 10 metros e botamos uma travinha de pau. Eu lembro da trave de madeira, eu lembro. Eu lembro da trave de madeira. Aí nós começamos as crianças a brincar, botar as crianças a brincar. Não podia botar todo mundo jogar, mas a gente se dividia. E aí foi aumentando. Aí eu tive a ideia de arrancar a soqueira, que era a balheira, que tinha no meio do campo, e foi aumentando. Então, o finado Manuel Baixinho, que falava, né? Manuel Baixinho? Manuel Baixinho, seu primo. Meu tio. É tio seu? Era meu tio, irmão da minha mãe, da mãe. Era muito balando, aí eu botei uma... Manel Burrinha? Manel Burrinha. Eu sei por causa da história da Burrinha, mas não vamos contar aqui não, né? Não bota não, né? O senhor sabe da história porque ele não é Burrinha, né? Não. O senhor não sabe não? Não sei não. Depois eu conto pro senhor aí, ó. Depois você conta a história E tem Mariano no meio também. Eu fiz uma coisa com o padre Mariano, que todo aquele que se escondesse de chegar cedo na hora que nós marcássemos para arrancar a soqueira de banheira, aquele mato pesado, nós tínhamos um compromisso de arrancar 3, 4... soqueirazinha, né? Não, é tronco, né? Tronco? É, tronco forte. Saiu madeira dali, né? Caramba! Era uma mini florestazinha, né? Vamos botar assim isso aí. Então o campo foi crescendo através disso aí. Nós fomos arrancando a soqueira de balheira, outros o mato forte que tinha. E quando nós acabávamos de fazer aquela tarefa, aí a gente botava as crianças para treinar. E foi aumentando, né? Já foi chegando adulto para jogar. Até esse Manel Burrinha. Manel Burrinha. Manel Burrinha. Seu pai não sabe porque o Manel Burrinha tinha o apelido de Manel Burrinha, você sabe?
Da história também sabe não, né? Não. Eu vou contar em off depois. Aí chegou, esse Manuel Rio escondia na curva aí pro lado do Independente. Aí quando ele chegava, ele pensou que a gente não tinha visto ele, né? Aí quando ele chegasse, ele disse, pra que lado que eu vou jogar? Vou entrar pra que lado? Não, você vai entrar pra qualquer lado. Mas você vai ter que arrancar duas toqueiras de barreira. E é só nós levar só na brincadeira, né? Só na brincadeira, porque para ele sentir que aquilo ali é um... Tinha que ter uma responsabilidade. Tinha que ter uma responsabilidade, né? Tem que ter essa responsabilidade. Sim, tinha que ter um compromisso também, para poder contar a história e fazer parte da história, né? O compromisso, né? Não é só aproveitar do que é bom, né? Exatamente. Fazer parte do... Tem que suar para depois, a famosa frase, plantar para depois colher, né? Plantar para colher, Era isso. Aí, nós temos que plantar para colher. Então quando a gente pensa que planta e colhe, é muito melhor, né, cara? Sim. Se torna melhor. Você olhar, você vê o resultado do teu suor ali. O resultado. Né? E é o que aconteceu. Eu lembro que eu ajudei o senhor, vocês, mas o campo já estava grande, já estava formado. Foi quando o senhor trocou o lado da trave. Isso. Que era do quintal ali de Vicente, né? Isso. Da Silva Vicente, para a rua. Isso. Aí quando o senhor decidiu mudar a posição do campo, nessa época já tinha que estar um pouco mais tecido, aí eu pude ajudar a acatar algumas. O senhor fez o mesmo processo com a gente. A garotada da minha geração, né? Primeiro foi a geração de Cacau, né? Cacau não, aqui, ó. A primeira geração foi Cacau. A primeira geração, um abração a todos. Foi a geração de Reinaldo, Chico, Buda, né? Isso. Que foi a geração que começou o campo. Que deu mais um suorzinho, né? Isso. Aí eu já, entre aspas, eu e o Renato, a gente ia de mais de farra, né? Farra, né? No momento da gente acabava sendo uma descontração. Aí veio o time de Chico, Buda, Giovanni, Marildo. Né? O Moisés já era mais da minha, né? Moisés foi a gente começou junto, Aí tinha o Valdeci Negão. Valdeci Negão. Aí, pelo amor de Deus, não pode mais chamar de Negão. Então você edita aí. Né? Aí tinha Orlando 18. Orlando 18. Dessa aí, né? Tinha Tio, quem mais aí daquela turma antiga? Alguns já vinha só mesmo na aí tinha o Vicente também, que é dessa geração. O Vicente é um pouco mais velho. Vicente é mais velho. Mais velho, Vicente. Tinha o Carlinho também, Carlinho, irmão de Vicente. Mas aí Carlinho, irmão de Vicente, falecido Manel, ele já jogava mais na área do Independente, né? E não jogaram no Flamenguinho, não. Mas nós tivemos uma ajuda também, devido a Finado Manuel, que conhecia os políticos. Nós arranquemos máquina e começamos depois a passar a máquina. Era um cara bravo, mas era um cara de coração muito grande, né? Não é gente boa, não era gente boa. Eu lembro dele bravo pra caramba, quando era moleque, eu lembro. Mas sempre me tratou bem, mas era bravo. É gente boa. Mas aí nós conseguimos aumentar mais o campo e foi nessa época que o time começou a crescer, né? Sim. E o pouco conhecimento que eu tive é que o futebol tinha que ser rendoso, né? E nós conseguimos, graças a Deus, com a ajuda das crianças também, né? É importante, nós precisamos da ferramenta, que é a ferramenta. Verdade. Ferramenta é quem joga, né? Sim. E eles entendiam o que eu queria deles. Inclusive, no final, que já estava até com o Ronaldo, esse menino, Marcos Paulo. Marcos Paulo, que agora é em São Paulo, né? Isso, está em São Paulo. Está em São Paulo. Então esse garoto, o Ronaldo me chamou para ver o futebol, porque o Ronaldo já está, quando eu passei com o Ronaldo, o campo já fica com o Ronaldo. Sim. Aí eu fui ver esse futebol e senti que esse menino tinha jeito, o Marco Paulo. Ainda eu brinquei com o Ronaldo, dizendo assim, Ronaldo, o seu filho não vai chegar lá não, mas esse aqui vai chegar. Porque do jeito que ele parecia, né? Sim, a forma dele bater na bola, ele sempre foi muito preguiçoso. Mas bom de bola demais. Bom de bola. Bom de bola. Hoje ele começou a entender que ele precisa estar condicionado, ele está bem. Ele está bem no São Paulo, né, Cacau? Está saindo muito bem, tem entrado assim um tempo, em breve vai ser titular. Então para mim é uma satisfação muito grande, ele sair daqui de dentro. O que eu fiz, não com o interesse de uma ou duas crianças, era para muitas crianças aqui dentro sair com o Flamengo, com o Fluminense, né? Com o Vasco, ou com outro time. Eu faço parte dessa história, dessa turma aí, que o senhor, além de ter dado essa educação pra gente, de ter responsabilidade, que o senhor falou uma coisa que a gente já conversou várias vezes, eu, Cafu, a gente fala muito do senhor. O nome do senhor é muito citado nas nossas rodas de futebol. E a gente falou muito sobre isso,
que o senhor, Mariano, seu Silvio, que hoje não tá com problema na vista, não sei se o senhor sabe. Silvio lá do outro lado tinha um também. Né? O Silvio, vocês tinham uma coisa que hoje, vocês não tinham o que a gente hoje tem. Hoje nós temos a internet que nos oferece material para trabalhar, recursos para poder aprender. Vocês não, vocês tiravam, a essência era da cabeça de vocês e do coração. O que a gente aprendeu é o que o senhor passava, o que o senhor falou. O senhor me falou, Ademir, eu não tinha muito conhecimento não, mas o conhecimento que o senhor tinha era da sabedoria. O que o senhor falou aqui, né, do meu falecido tio Manelzinho, né, que seria uma forma sábia que o senhor falou aqui, que é o ensinamento. O Manelzinho se escondia para depois jogar, não. Tem que suar. Tem que plantar para colher. Justamente. Para que aquilo ali, o outro que visse fazer aquilo com ele, também chegava... Pegar um exemplo, né? Para dar um exemplo, né? Porque se eu deixasse ele jogar sem ele participar da arrancação de toco, no outro vez que não fosse arrancar o toco, o outro já faltava. Seria a laranja podre no cesto. Justamente, laranja podre no cesto. Laranja podre. Exatamente. Mas era gente muito boa, mas o final do Manelzinho era muito bom. Manel, aquele outro irmão dele, o... Luizinho, meu tio também. O Luizinho jogava... O Manelzinho jogava bola? Ou era voluntarioso? Não era bom. Mas era voluntarioso, né? Era voluntarioso. Voluntarioso. Também gostava de bater, né? Dava umas foiçadas, não dava? O Manelzinho é aquele negócio, o Luizinho é melhor de bola que ele. Era bom de bola. Meu tio Luizinho eu vi jogar também. Eu lembro do meu tio Manelzinho jogando pouco, mas lembro do Luizinho também jogando pouco. Né? Porque aquela turma parou muito. Nessa turma parou muito cedo de jogar bola, né? A bebida também. A vida boêmia, né? Vida boêmia. O Manelzinho era esforçado. Era esforçado, Gostava do futebol, gostava. Agora nós tínhamos um elenco bom aí, que era Moisés, Bichinho. Já veio a safra de Cacau, de Ronaldo aí. De Cláudio, então Elim, na defesa aquilo ali. Então nós tínhamos a Guiné é viva ainda. Guiné viva. O Crisaldo, Finado Crisaldo, que goleiraço, né? Deus do céu. Um grande goleiro. Que goleiraço. Inteligente, escutava, falava com ele. Corajoso demais. Corajoso. Não tinha medo não. Não tinha medo não. Eu lembro, desculpa até cortar o senhor, que vai vindo as coisas assim, eu vou pegando o caminho com o senhor. Eu lembro de Crisaldo jogando, o cara, eu tô até me arrepiando, de coração, tô emocionado, tô arrepiado aqui. Tô emocionado. Não estou preparado para fazer isso. O Crisaldo, ele vinha, o cara vinha mano a mano, às vezes acontecia, a gente pegava time bons, o cara mano a mano ia com o Crisaldo se preparava, quando o cara ia dar um tapa, o Crisaldo pulava igual um gato com a mão. Isso. Ele pensava a bola com a mão. Ele não tinha medo. Não tinha. Pra mim, assim, de pelada, assim, às vezes você pergunta, tem uns 3 goleiros que eu admiro muito, né? Eu pude jogar, né, e ver. E Marivaldo eu nunca joguei. Mas são, primeiro hoje pra mim, acho que é o Crisaldo, o João e o Marivaldo. Lógico, esses 3 pra mim de pelada assim, nossa, aqui era. Né, eu boto o Crisaldo sempre primeiro. O Crisaldo, ele. A coragem. Era monstro. Né, batia a falta bem. Canhoto, né? Canhoto. Às vezes queria jogar de lateral esquerdo. Aí é complicado. Agora, esses 3 aí pra mim foi assim. Lógico, né? A gente fala, quando a gente fala, a gente puxa um pouco pra gente. Sim. Mas foi os 3 que eu vi eu joguei com eles, né? Com exceção do Marivaldo, que eu só vi. Marivaldo da Sandabel tá louco. Monstro também. Era monstro. Mas o Crisaldo, agora, tem outros aí também, lógico, né? Não tirando mérito, né? Não tirando mérito, tem o Mimi, que também é um baita goleiro, mas... Trazendo das referências, os 3 pra mim seriam as referências, né? Mandou o Demil. Aí tinha esse estavam do elenco do time, Michinha, Moisés, Baixão, Chãozinho, tinha Serginho Carioca, Marcelo Candinho, o outro pretinho também, Eliésio. Nininho. Eliésio. A gente fala Lin. Né? Que a gente só chama de Lin, até hoje. Eu não sabia. A gente só chama de Lin. Não sabia. Né? Que aí era Michinha, Moisés e Eliésio, o Lin, né? Lateral esquerdo. Na lateral direito ia uma baba lá, Cacau, Vaival, aí vai O indo. time ali era completo. Da defesa até o ataque era completo. Então nós, goleiros, saíam jogando para a defesa.
da defesa. O goleiro, quem era o goleiro? Era o Crisaldo, né? A gente teve o Crisaldo, teve o Fernando Preá lá de Itatiba, lembra? Também teve. Não, esse eu não conheci. Preá também agarrava bem, mas foi Preá pouco tempo. Pouco tempo. O Biratã jogou, né? Não, o Biratã não jogou com a gente, jogou contra. Né? Porque tinha um time lá da Cafu que vinha pra cá, né? O João também agarrou comigo. O João também agarrou. João agarrou. Só que o João dava chutão lá pra frente. Eu não gostava desse João não era muito cara da habilidade, não. Mas depois que eu conversei com ele, aí já começou a botar no pé da defesa e a defesa se distribuía. Então o futebol é um pouco de conhecimento, o cara tem que ter um conhecimento. Né? Igual esse rapaz do Fluminense, muitas pessoas já estão de olho nele. O ensinamento dele é diferente dos outros. O Diniz, né? O Diniz, ele gira e toca de bola. A única diferença que eu acho no Diniz é aquele toque de bola dentro da área. É que é perigoso, né? É perigoso. Perigoso. É um futebol que outro time tiver um atacante rápido, põe a bola, já sai na cara do goleiro. Né? Porque hoje, né, Salvador, ao contrário do que vocês não tinham, né? Por isso a gente sempre fala, repito aqui, faço questão de mensurar isso. A gente conversa muito na nossa roda de futebol. Os treinadores da época do senhor, e eu estou dizendo, o senhor está referenciando o senhor aqui, que foi quem mais trabalhei. Diz passagem, os primeiros passos, os primeiros bicos na bola foi graças ao senhor que eu dei. Porque o meu falecido pai, que eu amava muito, né? A gente é muito boa da nossa parte. Mas meu pai não ia pra beira de campo. Meu pai não gostava de futebol. Meu pai era vascaíno e dizia, não gostava. Coitado do meu pai, né? Ainda bem que eu não segui lá do meu pai, não dá conta. Mas o meu pai, ele não era pra beira de campo. E eu comecei a gostar de futebol, porque eu vinha pra cá, via Cacau, via Ronaldo, via essa turma jogar. Comecei a tomar gosto. Quando o senhor montou o Flamenguinho, da garotada mais nova, que o senhor foi chamando, e Ronaldo me trouxe. Ali que eu descobri que eu tinha um pouquinho de dom para poder jogar bola. Você jogava bem. Não é porque eu estou na sua presença, não. Você jogava bem. Salvador falou que eu jogava bem. Atura. E assim, vou deixar meu pai falar, só vou dar um pitacozinho. Aproveitar sua visita também e pegar você, cara. Assim, quando meu pai, a gente começou a querer jogar, começou a jogar calçado, né, pai? Sim. O senhor lembra aí, pode falar melhor do que aquela transição do descalço. Começou descalço, né, Salvador? Eu comecei descalço, não tinha recurso, não. Eu comecei a fazer rifa para poder comprar uniforme para as crianças. É uma luta, Demir. Quando a gente gosta das coisas... A paixão, né? A paixão, né? Não, a gente sentia... Faz tudo para fazer isso. Tinha uma paixão muito grande, né? Então, fazia sorteio, botava bicicleta de sorteio. Eu lembro das rifas de bicicleta, lembro. Esse menino do Tico tirou a bicicleta de sorteio. Ali dá a prova, né? O senhor me deu um ensinamento, desculpa cortar o senhor, né? Como disse, vai lembrando, aqueles tinha um campo que tinha lá no Amaia, que hoje não existe mais. A gente passava por dentro aqui. Na pedreira. É Fluminense? Na pedreira. Logo lembrou. Não lembrava que era pedreira, lembrou da pedreira já. Campo da pedreira. Então, nesse campo, uma vez, um ensinamento que eu trouxe pra mim. A gente jogando, eu era titular do time do senhor. E aí, Serginho de Bill, também que era um baita jogador, teve pouca mídia, né? O Serginho Canhotinho, Bill. O baixinho. Filho de Bill, pai. Não baixinho, não preguicinha, não. Esse é da geração de Demir, Renato. Bill, lá da beira do Rio. Não era frente, né, ali. Frente, né? O Serginho, lá, eu ponto direita, o Serginho ponto esquerda. O Serginho nesse dia não estava muito bem. E o senhor foi e ia tirar o Serginho. Serginho, vem nesse jogo. E eu, por ser muito amigo de Serginho, e tinha um menino que estava entrando no time na época, era Adriano. O Magrinho, não sigo muito do futebol, não. O pai dele era rodoviário, ele era lá do outro lado do Rio também. O Magrinho, meio dentro, sim. Se você ver, você vai lembrar, mas assim, eu não lembro o nome do pai dele. O pai dele chegou a jogar no veterano também. E aí o senhor manda o Serginho sair para entrar o Adriano. Eu vou na beira de campo e falo pro senhor: pô, Salvador, tira o Serginho não, o Serginho tá jogando bem, pô. Tira o Salvador, tira ele não, porque eu não conhecia muito bem o Adriano. Então eu deixei a panela falar mais alto e falei. Amizade, né? Amizade. O senhor na minha memória, tá bom, Serginho, fica aí, Serginho. Sai você, Ademir. Eu falei você? Não lembro. Mas eu lembro. Aí mas sai você. Você não quer que ele saia? Tá bom, sai você, eu vou ter que sair, sai você. Desculpa, não, o senhor não tem que pedir desculpa. Foi um ensinamento que eu tive. Um ensinamento que eu tive que tem que existir o respeito pela hierarquia. A hierarquia. Não, e ali. Certo é isso. Entendeu? A respeito. Então o senhor não tá, se quer que ele fique, vai ficar, mas você sai. E dali eu falei, opa, sabe o que acontece? Cala a boca, não fala mais nada. A
colegagem sua. E a Isso. minha visão é... É pela melhora do time. Melhora do time. Entendeu? Então, É questão de visão, né? entendeu? Eu tava dentro de campo, quem tá do lado de fora, tem a sabedoria, é mais velho, e ali eu entendi, eu tenho que aprender a ouvir e respeitar o que o mais velho fala. Tá chegando outro ângulo, né? E foi o que ele chegou. Só que na hora, entendeu? E foi o ensinamento que eu trago pra mim até hoje. Então Cara, essa lembrança você vai levar contigo, cara. já tá aqui, por isso eu estou fazendo questão de falar pro senhor. Você já falou isso. Quer ver uma coisa que eu vou falar pra você? Veio aqui em casa e me pediu desculpa. E falou que o senhor estava acesso a Salvador. O Giovanni chegou, eu vendi uns pãozinhos aqui, aí ele chegou aqui e falou, senhor Salvador, o senhor me tirava porque eu treinava no jogo, eu pedia a bola, eu queria lembrar. E o senhor estava certíssimo, senhor Salvador, o futebol é tocar bola. Aí aquele não, eu falei, bom, você demorou a reconhecer, mas acabou reconhecendo. Né? O problema do futebol é um grupo, nós temos que fazer qualquer coisa, tem que estar unido. É verdade. O grupo tem que ser unido. Sim. É um esporte coletivo, né? Eu falava com ele, não sei se o Claudio vai lembrar, que eu falava com um jogador assim, ó, se você tiver 70% para fazer um gol e o outro aparecer com 80%, eu quero que essa bola chegue a ele. Sim. O que eu quero dizer com isso? Você vai chutar a bola no fundo da rede, vai fazer o gol? Não vai. Então o Claudio aparece em frente com o gol. Você tem que tocar essa bola para ele. Nisso que você toca a bola, ele vai pegar de frente o gol. Tem chance de fazer mais ele fazer o gol do que você. Que se a bola entrar, todo mundo vai ganhar. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. É isso aí. É isso, as pessoas às vezes não entendem quando você... E aí vem mais um ensinamento. O futebol te dá esse ensinamento também, você tem que entender que você não pode ser egoísta dentro de campo. De jeito algum. Você tem que ser inteligente, para ter a decisão de não ser egoísta. Olha, não sei se você vai lembrar, eu falei com ele há poucos dias, esse menino, o Marco Paulo, lá de São Paulo, logo que ele entrou no futebol, o time dava 0-0, você lembra disso, não lembra, cara? Não estou me lembrar. Então, o que aconteceu? Ele chutou a bola no braço do cara, fez o tempo. E ele provoca, ele joga, esse lance que o papai está falando, ele vê... Tem essa sabedoria, tem essa Aquilo para mim inteligência. foi uma grande inteligência dele. Ele fez o pênalti, o São Paulo fez o gol, 1-0. Então que praticamente 50% era dele, daquele gol. Porque ele forçou a falta. Não foi ele que bateu o pênalti, Não, ele não bateu. mas ele provocou para alguém bater, porque ele tem entendimento que o time dele é... Mas justamente, então aquilo ali é a inteligência do jogador. Então é esse negócio que eu falei com vocês. Eu tenho 70% para fazer o gol, mas você vem de frente com o gol. Você tem 80%. Eu vou dar essa bola no seu pé. Isso dia aconteceu isso aí. Não sei se foi no Flamengo ou se foi no Fluminense. E o cara foi até muito elogiado. Tem que ir na linha de fundo e tocar a bola para trás. É o básico, né, Salvador? Sempre foi o básico, né? Mas justamente, tem cara que chuta no fundo. Na linha de fundo, na linha de fundo o cara chuta pro gol. Chuta na rede por fora, mas não dá o colega que está chegando de frente. Exatamente. É o que eu cobrava. Então isso aí é falado em quê? No treino, cara. Você vai treinar comigo, eu tenho um jogo domingo. Vamos supor que no meio de semana eu faço um treino com vocês. Então, se você chutou essa bola, calhou de chutar a bola no fundo da rede, e o Cláudio já veio e estava chegando na área para receber com você não deu, eu vou parar o jogo e vou chamar você. Você fazia muito isso, O jogo tá errado, cara. Exato. Então, tem que, ou você faz por sua conta, ou eu vou orientar você. É igual o Giovanni. A bola chegava nele e queria... Dançarina. Bailarina, ele falou na entrevista, ele falou que o pessoal chamava ele bailarina. Era um baita jogador. Quando ele resolvia jogar objetivo, era difícil pegar. Mas justamente aquele jogo que ele tinha ali, ele tinha dois tipos de jogo. De vez em quando eu falo, claro, já sou o Fluminense. O toque de bola do Fluminense é ótimo, mas nem todo time é igual, Ademir. Quer ver um exemplo? Eu jogo contra o seu time. Se o seu time aceitar o jogo do meu time, é mole para mim. Mas se eu jogar com outro time, eu logo de cara sentir que aquele time é diferente do seu time, eu tenho que mudar o meu também. Sim. Porque vai dar zebra, porque o time não aceita, quer ter marcação. Tem time que não sabe marcar. Verdade. Tem outro time que marca em cima. Então esse time que marca em cima, se o jogador for lento, cara, vai dar um problema sério. Você dá a bola pro seu colega, o cara é lento para dominar, é lento para sair jogando, aí o cara chega e... Hoje em dia a gente vê muito isso, né?
futebol hoje está muito... Eu tenho um entendimento hoje, Salvador, que o futebol hoje, ele tá, acho que 80%, 80% força, e aí os outros 20% é qualidade. Qualidade. Quem tem 15% de qualidade, né, e 5% de inteligência, o cara é bom. Agora, quando o cara consegue transformar esses 80% de força e esses 20% de inteligência com qualidade junto, esse cara é craque. Justamente, né? Quer ver o que o futebol precisa, o cidadão que joga bola, ele precisa de um bom domínio de bola, Sim. saber dominar uma bola, ele tem que saber matar uma bola. Tem gente que mata a bola no peito, a bola sobe pro cara que está 4, 5 metros. Né? Ô, cara, obrigado. Mas, Talvez você vai estranhar. arranja um café de boi pra ele. Não se preocupa não, se preocupa não, se preocupa não. Daqui a pouco ele mostra pra gente. Você é meu amigo, rapaz. Se você sair daqui e você tomar um café, Daqui a pouco ele Um café eu aceito. Ah, também almoça. Vitor, de tomar café, almoça. Almoça também não. Mas então, Demi, eu sempre analisei assim, que eu sou de um lugar que tinha gente inteligente pra caramba. O Espírito Santo tem muita pessoa, infelizmente, é um lugar atrasado. Só confirmando, o senhor é do Espírito Santo, né, pra registrar aqui. Então, o que eu vejo no futebol? Quando eu e você nós jogamos juntos. Quando você está com a bola, eu tenho que aparecer para receber com você. É uma coisa básica, né? É base, isso é base. Isso é base. Qualquer jogador, qualquer pessoa que entende, é base. Quer ver outra coisa que eu fico puto? Você é o atacante. A defesa recuou. Você vai ficar para quê? Você passa a jogar com outro time. Sim. Veja bem o que eu quero dizer. Eu sou do meio de campo do seu time. Certo. O outro time voltou deixou você impedido. Sim. Se eu lançar essa bola para você, o que vai acontecer? Eu vou estar impedido. Você está impedido. Você jogou para quem naquele momento? Para o seu time ou para o time do outro? Você fez um de 12. O jogador é 11 contra 11, não é isso? Isso. Como você ficou impedido, você passa a ser 12 daquele time. Exatamente. É a defesa, você fez defesa contra o time. Então o cara tem que ter inteligência. É difícil. Vamos supor, o cara tem a parede, você ficou. É difícil você voltar? É difícil. Não é difícil. Se você é atacante... Ah, sim, não. Sai junto com a defesa. É o cara que tá ligado no jogo, né? Tem que estar ligado, mano. Eu vejo profissional ficar, Demi. É verdade. Muita coisa. Não pode ficar. Quer ver outra coisa? Você domina a bola. Se eu tiver com a bola no pé, se eu passar essa bola pra você, eu tenho que fugir para receber com você. Se você não quiser dar para mim, é uma escolha minha, né? É uma escolha sua. Mas eu já tô para receber com você. Isso aí. Tem gente que esconde atrás do... O cara toca a bola e tipo assim, se vira aí. Se vira aí. Os tempos vão passando e é a mesma coisa, né? Falando com você, não tem? Tem muito. Eu tô aqui, sou falando, estou ouvindo isso, tô pensando. Os tempos vão passando, né? Eu ouvi uma frase uma vez, num programa cultural, que o cara falou a frase seguinte: de tempo em tempo as coisas mudam para continuar do mesmo jeito. E é o que o senhor está falando, né? Sempre que o seu pai está falando aqui, Cal, nessa questão de jogador, às vezes, né, o famoso ponto futuro. Eu dou a bola e saio para receber, mas tem cara que dá a bola e fica parado. E se vira aí. Mas tem muito disso aí. Quer ver outra coisa que eu fico olhando? Profissional, não é? Sim. Não é pelada, não. Joga só no cantinho. Você olha do outro lado, tem 2 ou 3 daquele próprio jogador que está livre, mas ele não sabe dar um passo. Virar o jogo. Aí fica, você dá pra mim, eu dou pra você. Você dá pra... Para com isso, rapaz. E o cara tem que tem que saber bater na bola. Tem que ser inteligência quando você tá com a bola no pé. Vamos supor, nós estamos no canto direito. Quando você dá a bola pra mim, eu tenho que estar pensando, olhando pro outro lado, pra me virar esse jogo. Sim. Show. Vamos lá. Aonde? Vem cá. Peraí. Deixa à vontade. Tudo bem? Prazer, Davi. Ô, meu irmão, tudo bom? Eu não vou levantar aqui na Não, coisa. tranquilo. Vai parar, não. Eles estão fazendo uma baita da entrevista aí. Vai, desculpa. Opa, tranquilo. Mas então isso aí é muito importante. O futebol, seja profissional, ou amador, seja o que for. Tem que, o que entrou, os 11 jogadores que entram em campo, tem que ter um pouco de inteligência. Sim. Então eu falo isso com dom. A pessoa que tem dom de fazer as coisas, tudo dá certo. Verdade. Agora, se não tiver dom do que ele está fazendo, vai dar errado. É tocar um violão, é tocar um acordeão. Então se o cara não tem dom para aquilo, não adianta, cara. Tem jeito. Você pode até aprender, mas não vai ser primoroso como aquele que tem um dom, né? Não vai.
Não vai ser nunca. É o que a gente vê muito, né, nessa vibe do futebol, né, nessa linha do futebol. A gente vê caras que são dedicados, caras que treinam, né, mas o cara sabe, quando o cara entende que ele não é um baita craque, e ele entende que ele tem que melhorar o condicionamento dele, ele vai render mais do que um cara que é craque que não treina, né, Salvador? Justamente. Não, como eu sempre falo, meu futebol, o treinador é para orientar, é o professor. Ele lapida a gente, jogador, né? O que é o treinador? É dom também. Exatamente. É uma visão que Deus dá àquela pessoa para que ele faça aquilo certo. Então, quando o treinador passa para o jogador aquilo que ele tem na cabeça. Com simplicidade, com clareza, né? Isso aí, com clareza, então o que acontece? Se aquele jogador aceitar a conversa do técnico e fazer aquilo valer no campo, então o time vai render. É verdade. Vai render. Então se vai render, quer ver outra coisa que eu vou falar com você agora que muita gente não consegue fazer? Adianta você chutar a bola no pé do adversário? Vai passar? Adianta você chutar uma bola para fazer gol do lado que o goleiro está? Não adianta. O goleiro vai deixar a bola passar? Não vai deixar. Não vai. Então a inteligência é sua. Se você vai chutar a bola para gol, o que você tem que fazer? Quando a bola, o cara vai dar um passo para você, você já olhar o canto que o goleiro está. Eu quando tinha o time do Flamenguinho, o que eu fazia com as crianças? Dizia logo para eles, ó, 2 bolas de cada lado do goleiro. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Aquela que o goleiro tiver dificuldade, é ali que eu quero que você chuta mais. Porque cada 10 bolas que você chutar naquele lugar que é falha do goleiro, vai entrar. A bola vai entrar. Porque ele é falho. Se você chutar 10 bolas, no mínimo 3 entra. Mas isso o senhor fazia em dia de jogo? Eu não, fazia no treino. No treino? Falava com ele nos treinos. Quando eu botava a roupa neles para jogar no dia do jogo, chamava ele num canto e dizia a mesma coisa. Ó, é isso. Força a bola de um lado, depois força no outro para ver qual é o lado mais fraco dele. Eu já sabia. Vou supor, o atacante meu tinha que chutar a bola dos dois lados. Do lado para testar o goleiro. Para testar o goleiro. Aí dali ele ia ver qual é o melhor, o lado mais fraco do goleiro. Qual o lado fraco. O ponto fraco. Caramba. Ué, o ponto fraco. Você acha que eu posso pegar uma luta? O senhor não tinha internet, o senhor não tinha nada disso, né? O senhor não tinha nenhum material para o senhor estudar o adversário, né? Não tinha nada. Nossa. Quem vê outra coisa, fácil. Você não vê esse menino que joga no Fluminense, aquele Felipe, né? Aquele que jogou no Fluminense? Joga no Fluminense na defesa e bate pra caramba. O Felipe Melo. Felipe Melo. Aquele ali é um bom ganho. Se o cara que tem um time jogando pra cima da defesa do Fluminense, é só ir pra cima dele, né? É só dimbrar em cima dele que ele vai dar um pênalti. Ele que vai dar o gol. Porque ele quer assustar o adversário. Ele quer bater, tá nessa onda de querer assustar, ninguém vai ter medo. Mas aquele ali é o quê? É o ponto fraco. Sim. É o ponto fraco. Então tem cara da defesa, ele fica do lado esquerdo. Ele não sabe marcar. Então ele dá espaço, cara. Quer ver outra coisa que eu vejo também no futebol? O jogador, o cara que taca a bola, você de ir para cima do cara que taca a bola, você vai afastando. Sim. Então você dá mais condições. O cara chega no gol. Não, dá condições de chegar no gol e dá condições de espaço do cara fazer o que ele quer fazer da bola. Ele quer dar um passo com um cara mais na frente. Exato. Então se você está recuando, ele tem vaga para você tem que ir atacando. Você está com a bola no pé. Eu vou se aproximar de você, eu não vou afastar. Sim. Eu vou se aproximar, não vou dar um bote rápido. Mas vou se aproximar de você, mais que você segurar a bola, mais dificultar mais o domínio, né? A posse de bola, mais né? o ângulo. Eu vou fechar o ângulo. Mas se eu afastar, eu estou dando ângulo para você. Então a distância, eu vou distanciando mais você com a bola no pé. Aí você tem espaço à vontade. É verdade. Mas se eu fechar, fica mais difícil. Fica mais difícil. E aí vai ter que falar mais alto a minha qualidade. Justamente. E nem sempre a qualidade, ela pode ser usada nesses momentos. Não, depende da sua qualidade pela minha qualidade. Sim. Se você tem qualidade, mas se eu tiver qualidade também, Fica difícil passar. vai ficar meio, cara. Vai E ficar aí 50 para você e 50 e aí vai de conta com o que o senhor está falando, a paciência de não se livrar da bola. Porque às vezes, como o senhor falou aqui agora anteriormente, às vezes o jogador quer chutar a bola em cima do adversário
Claro, não seria mais fácil voltar? Começa, né? Isso eu falava. O senhor falava sempre isso, começa. O senhor fala muito com o Cafu. Isso. Cafu, toca a bola, Cafu queria driblar. Isso é mesmo, eu falava sempre, o Demir, quando o cara pega a bola, não dá para lançar a bola na frente, volta a bola lá atrás, mas que a bola fica com vocês. Tá? Então, o tempo de bola com o time faz a bola passear. O treinador São Paulo, ele fala, do Flamengo, ele fala, tenha amor pela pelota, amor pela bola, querer estar com a bola, né? Não, é isso, querer né? estar com a bola é querer participar da bola. Isso. Não é querer estar... Eu não posso pegar uma bola e ficar só pra mim. Sim, porque sim. tem 11 jogadores para jogar com aquela bola. Hoje não pode botar pro goleiro, porque criaram uma lei aí que você não pode dar a bola pro goleiro. Mas no passado vocês podiam botar a bola pro goleiro. Isso aí. Então, qual que é melhor? Eu botar uma bola pro goleiro, uma bola tranquila, Pra começar o jogo. ou perder ela, o cara que o atacante chutar firme em cima do goleiro. É. Melhor você voltar a bola, que o goleiro pega a bola, mas hoje não pode pegar mais. Não pode. Isso aí já foi uma falha que teve certamente de atrasar muita bola. É porque o goleiro fazia muita cera. Muita cera. O goleiro pegava a bola com a mão toda hora e acabou... Pra dar mais dinamismo ao jogo, né? Isso aí. É assim, que a verdade é que quando era pro nosso lado, quando era o nosso goleiro que pegava a bola com a mão, beleza. Isso. Mas quando o goleiro adversário, nosso tá perdendo, a gente reclamava. Então, né, eles criaram essa regra, né? Essa regra. Eu até achei melhor, sabe? Porque mesmo assim eles conseguem fazer cera. Outra coisa também que eu acho hoje, Emílio, do futebol, o cara, jogar bola é bola. Então você vê cara hoje agarrando o cara pelo meio. Né? Pra mim é uma falha, isso não faz parte do futebol. Esse Felipe Melo que nós estávamos conversando sobre ele. O cara quando vai jogar, ele é convidado para jogar. Né? Exato. Não é para bater ninguém. Verdade. Se eu vou jogar contra o seu time, você nem é meu inimigo, você é a pessoa adversário dentro de campo, né? Ele é uma diversão. Futebol é diversão. Sim. Então, se você sabe jogar melhor do que eu tenho que me conformar com aquilo. Né? Ou troco o outro cara, trago o cidadão que sabe marcar você. Exato. Não sei se você lembra do Zico, sim. quando jogava. Eu vi Zico jogar pouco. Não, quando o Bangu, tinha um cara do Bangu que não jogava nada, mas marcava Zico. Zico não andava. E o Zico é um craque. Mas tem um cara que sabia marcar. Verdade. Né? Só esse cara que marcava o Zico. E não batia, né? Não batia, só marcava. Né? Então é inteligência, rapaz. Você tem que saber o lado que o cara sai. Se você descobrir qual o lado mais fácil do cara, aí é só você fechar aquilo ali. Esses são os problemas. É verdade. Entendeu? Então, no que eu falei com você, tem jogador aí que chuta pra gol. Ele não consegue botar a bola naqueles 3 pau, cara. Ele chuta a bola ou de lado, pra fora, ou chuta por cima. Tem cara aí que bota quase 10 metros por cima da trave. É verdade, né? E assim, quando é um cara do futebol amador, né, do nosso futebol de várzea, até entendível, porque o cara não tem tempo para treinar. E aí o cara que faz isso, ele faz porque tem a qualidade mesmo, o dom, como o senhor está dizendo aqui, o dom. Mas o cara que é profissional, o cara que treina, ele além de ter o dom, ele tem o treinamento. Então é meio inadmissível ele conseguir fazer isso, né? O importante você vai dizer, eu acho muito sobre o clube, a direção do treinamento, né? Não, a direção do Flamengo. Vamos supor que eu sou um dos diretores do Flamengo, quero contratar Cláudio. Se eu vejo ele jogar em outro time ou passando na televisão, as falhas dele eu vou ver ali. Exatamente. Aquilo que tiver de errado nele, eu não vou contratar ele. Agora, se ele tiver tudo certo, eu vou procurar pegar ele para botar no meu Flamengo. Uma comparação, né? Verdade. Tá? Porque contratar jogador que não sabe jogar, eu sei que Cláudio gosta, você também deve gostar, esse Gabigol, ele consegue chutar. Gabigol Gabigol costuma, de 10 bolas que ele chuta, se acertar 2, não corre muito. É verdade. O Gabigol faz gol, mas para fazer um gol ele tem que perder 10 gols. É verdade. É isso que eu tô falando. É porque o Gabigol ele é muito querido porque ele é ídolo, né? Assim, ele, não usando essa palavra que ídolo a gente tem que idolatrar só a Deus, né? Mas no sentido do esporte, ele é um cara que ele traz a torcida para ele. Ele faz aquela chama, né? Aflorar no torcedor. E o torcedor gosta disso. Mas realmente o senhor falou a verdade. O cara tem que ver o Romário. Ninguém quer ser contra o Romário. O Romário é inteligente pra caramba. Romário, Um dos maiores, né? Aquele,
Não sei o nome daquele cara que jogava também há muito tempo no Atlético. Reinaldo. Reinaldo Atlético. Aquele era bom. Os dois centroavantes. Careca também era bom, né? Careca era bom. Jogou com o Maradona. Diego Maradona. Mas não, se Maradona... Né? Esse menino jogou aqui, o Pelé. Pelé, né? Os cara... Mas E aí... isso é o futebol, cara. Ele batia em alguém? O Pelé. Batia. E apanhava muito, né? Você via Pelé bater em alguém? Eu só vi um lance. Quer ver esse menino da Argentina? Messi? Esse então... Ele Esse aí... agarra, nego derruba ele, ele agarra a mão do cara. Que isso, cara? Aquele é um isento, cara. Porque ele entende que é o recurso que o cara tem pra parar a jogada dele. Mas é até vergonha o cara bater no Messi. Sim, é uma vergonha. É vergonha. É vergonha o cara bater. Eu sou desse tipo. Se você tá jogando bem, eu tenho que caçar um jogador meu que dá pra marcar você. Exatamente. Não precisa bater não, cara. Tem um jogador às vezes que é bom e você é o atacante e você está jogando bem, quer ver a velocidade. Se você tem muita velocidade, eu tenho que botar um cara que tenha velocidade para te marcar. Verdade. Né? Não adianta botar um cara que não sabe correr. Olha só, depois dos meus 18 anos, eu fui jogar na zaga, eu cheguei a jogar com atacantes bons. Eu vou citar 3 nomes aqui, fora outros, mas 3 nomes aqui, que são caras que eu vejo como um craque, que eu marquei. Não que eu tenha visto jogar. Vi jogar no ataque, foram muitos, mas que eu marquei. Ronaldo, Cacalo e Zequinha. São 3 caras que eram absurdamente difíceis de marcar. Tive trabalho demais com eles. Porém, eu conseguia marcar. Claro, algumas bolas eu perdia para eles, porque normal. Ganha uma, perde outra. Mas assim, era um prazer muito satisfatório para mim poder jogar contra eles, poder inutilizar alguma jogada deles sem ter que bater. Porque ali eu via que a minha qualidade estava num patamar, né, que a palavra se usa agora é esse patamar, um patamar dos caras. Porque eram os caras brabos. E aí tem outros atacantes que eu marquei, Chirrinha, que é meu amigão, e outros mais atacantes aí que eu cheguei a marcar, né, Romarinho, que era de baixo, não chegou a conhecer, que é da minha geração mais lá de baixo, eu já não estava muito focado no futebol nessa época, quando eles começaram a aparecer. Mas assim, eu digo esses 3, e foi um prazer muito grande marcar esses caras sem ter que bater. Mas isso mesmo. De vez em quando a gente dava uma catucada, né, Cacau? Claro que Tinha que dar uma de vez em quando, né? Tipo assim, ó, você bater também. Mas bater o mínimo possível. Mas não uma agressão, né? Vamos botar assim. Como eu falei aqui, um recurso para parar o cara. Uma falta de recurso para poder parar o adversário. Isso era... Mas o futebol, certo mesmo, você acha que é o futebol você? É uma brincadeira, né? Uma paixão, né? É uma paixão. Uma paixão. Uma diversão que o senhor falou. Uma diversão. O cara tem que sair quando acabar um jogo, sair abraçando um com o outro, dando aperto de mão no outro. Isso é importante. Isso, e a gente vê isso profissional, e a gente vê, vou falar isso aqui, eu sei que vou ser atacado muito por alguns amigos meus que fazem parte, mas é algo que eu desaprovo, é a questão desses torcedores de torcida organizada. Os caras marcam para brigar. Teve uma torcedora do Palmeiras que faleceu. Isso que é torcida. Agora há pouco, jogo Flamengo e Palmeiras. Uma torcedora faleceu. Isso não é torcedor. Não, de jeito algum. Porque, e assim, é uma idiotice. Eu vou falar isso, eu sei que você... Vou apanhar aqui depois. Mas é idiotice. Porque os jogadores, como você falou, acaba o jogo, eles estão com camisa, eles se abraçam, ele aperta a mão e eles saem. O Alan, que era do Atlético Mineiro tempo está no Flamengo agora. E aí? Agora é amigo dos caras. E os torcedores continuam guerreando, brigando. É uma idiotice muito grande. Eu tava... em termos de torcida, né, já tinha chamado a atenção a situação que eu vejo, principalmente do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma torcida bem não é violenta, né? Assim, mas agressiva na paixão, né? Mas tem uma atenção, sabe o que, Demir? Eu tava vendo esse jogo do Flamengo e Atlético último agora, né? Aí a expressão de ódio que os torcedores têm, cara. Sim. Os caras estão transformando um espetáculo. Até botei no Instagram, não sei se você vi. Eu botei, se eu não puder zoar o meu amigo por causa do time, ou torcer que torce ao contrário, alguma coisa assim que eu botei. Ou o jogador não poder comemorar um gol, esse pessoal está em outra sintonia, mais ou menos assim que eu botei. Então eu estava vendo o jogo do Atlético e Flamengo, e já tinha visto isso em outros times, Palmeiras, Corinthians. Os torcedores do Atlético Paranaense, eles têm uma expressão de ódio contra o time adversário. Principalmente contra o Gabigol, né? Gabigol é provocador. O Gabigol
o Romário, o Renato Gaúcho. É verdade. Assim. Então, eles já estão passando um pouco do... Já deixou de ser paixão, né? Tá sendo paixão. Estão com ódio, você vê... Tem um cara de camisa preta, se eu não me engano, o time do Flamengo tá indo embora depois do jogo. Aí tem o Túlio, né, para os caras saírem, né? E tá bem assim, se você pegar a imagem do cara... Batendo, cuspindo, ele cospe nos jogadores. Aí a face dele, cara, o cara tá com ódio, tá transtornado. Tá transtornado, aquilo não ali. É isso, né? E futebol não é isso, futebol é uma alegria, é uma paixão. Então as coisas que tá acontecendo isso demais, os caras estão mudando a mentalidade. A paixão pro ódio. Infelizmente tem muitas coisas erradas, né? Então, Salvador, não vou tomar mais o tempo do senhor, né? Porque se eu descansar também. É minha alegria você estar aqui comigo. Uma satisfação muito grande, Ademir. A gente vai conversar um pouquinho mais ainda, mas eu vou deixar o senhor já descansar um pouquinho, né? Mas assim, agradecer muito, né, ao senhor já, porque aqui eu vou fazer um agradecimento aqui pro canal, né? Mas agradecer muito o senhor por disponibilizar um pouquinho do tempo do senhor, né, para poder conversar um pouquinho, contar um pouquinho da história, né, compartilhar o conhecimento que o senhor trouxe pra gente, né, o passado, né, e se for parar, são várias histórias que tem para contar. Tem muita história. Espero poder voltar depois com mais calma, né, o senhor poder contar mais, né, das aventuras do Flamenguinho. Isso aí. Que foram muitas, né? Mas assim, agradecer de coração o legado que o senhor deixou pra gente. Como o senhor falou que veio um rapaz aqui semana passada, aqui, né? Esses dias aqui parou para falar com o senhor. Já me veio aqui em casa e falou, o senhor Salvador, o senhor é muito conhecido, cara. Todo mundo conhece o senhor, deixou uma... O senhor quando ele falou comigo, o senhor é um cara muito querido aqui dentro. Todo mundo te conhece. Tá? Daí eu brincando com ele, eu falei assim, onde que eu passei é a mesma coisa de hoje. Sempre eu sou sempre desse. Se eu te contar uma coisa, quando eu trabalhava na CRO em 72, aí eu parei aqui no Busquim, não é entrar dentro do Busquim, é outra parte. Não, fica à vontade, fica à vontade. Então o cara sempre via eu passar. Parar um Busquim, ia no banheiro, voltava e pegava a minha bicicleta e ia embora. Aí nesse dia eu fui no banheiro e resolvi fazer um lanche. No que eu estou fazendo o lanche, esse cara do outro lado, um senhor de idade, ele me marcou. O moda chegava, falava com todo mundo, quando saía, descobriu todo mundo. Aí quando ele viu que eu ia pagar o lanche, ele falou, não, cobra esse cara não, isso aí é comigo, eu que vou pagar esse lanche. Aí atravessou, deu a volta, chegou pra mim e falou assim, rapaz, eu venho imaginando você há muito tempo, você é um cara 100%, você chega aqui no Busquim, fala pra todo mundo, você é um cara muito bacana, esse lanche sou quem paga sou eu. Nossa, isso é... Isso foi em 72, cara. 72. Então a gente tem que saber aonde pisa, né? Tem que saber o que vai fazer. Não adianta, esse mundo aqui é passageiro. Passageiro. É passageiro. A gente está aqui para contar histórias, né? Nós estamos aqui fazer história. Fazer história. E o senhor imaginava que algum dia o senhor fosse ser esse ícone que o senhor é hoje? Nunca fez essa intenção, né, Salvador? Não tive essa intenção. A minha vontade era ajudar quem não pudesse ajudar, né? Então, como voltar no negócio do campo. Eu via muitas crianças na rua sem ter alguma coisa para fazer. Então, o que eu acho sempre, Demi, que as crianças sozinhas na rua, ele está abandonado, cara. Verdade. Então, tem que ser uma coisa criativa para que a criança tenha onde ocupar o tempo. Se a criança ocupar o tempo numa coisa boa, e com esse menino, Marco Paulo, saiu desse campo aqui do Campo Salvador. Campo Salvador, olha o homem aí. Campo Salvador, né? Então podia sair muitas crianças. Né? Como o Cláudio também podia sair, Moisés, Chico, que jogou muita bola. Chicão. Buda, né? Elim, todas essas pessoas que jogou aqui comigo. Verdade. O Ronaldo, né? Ronaldo eu levei no Flamengo também. Sim. Levei Cláudio no Flamengo. Entendeu? Então tudo é meu prazer. Você me levou também. Levei, você levou também no Flamengo. Levou. Então isso aí para mim é uma alegria, saber, não com interesse em nada, porque eu não tenho interesse em nada. Sim. Porque tem pessoas que fazem as coisas com o interesse de receber. É verdade. Eu não tenho interesse em nada, porque dinheiro eu não vou levar quando morrer. Né? Então tudo que tem aqui vai ficar. A Bíblia fala que quando viemos nada, sem nada, né? E nada vai levar. Então, o nosso corpo é pó. Do pó viemos, do pó voltaremos, né?
É isso. Então nós temos que ajudar livre vontade, sem ter interesse. Agora isso eu sempre tive comigo, desde novo, tá? Desde novo. Não. Quer dar uma louca, quer dar um tchau? Deixar seu pra almoçar? Não, até ali, né, a gente foi, tem duas coisas, né, meu pai, né, isso aí. Tem uma passagem que eu joguei uma vez, não me lembro se foi contra o Vasquinho, e eu não era de bater, né, nunca, né, gente, chegava firme, né, Sim. chegar, que tinha os atacantes que você pegava um careca de pipa, pô, era loucura, né, Careca o mesmo, Zeca, tá louco, Voleibol. o Zequinha era difícil pra caramba, então, aí uma vez eu fui um contra-ataque, a minha linha de zaga tava totalmente adiantada, eu, Moisés, um carinha lá de Barambaia, cara, o Vasquinho lá de cima, acho que era Gilson o nome dele, alguma coisa assim. Ele passou de branco, ele veio, passou por todo mundo, passou por Tiãozinho, e eu fui só, quando ele passou por mim, o último era o goleiro, né? Aí eu catuquei, só calcei ele, né? Ele foi cair, o juiz marcou falta, aí na época meu pai, né, a gente, por mais que a gente tem um espírito de competição, né, isso tá interno, aí foi me tirou na hora. Na hora. Na hora, né? Então não era só o Ademir, não era o Ronaldo, não era o Serginho, não era o Cafu. O filho também. Né? Então exemplo tirou de na casa. hora, né? Então, Mas já tem onde. né? O Moisés parou certo, Tiãozinho, você parou certo, Cacau. Mas na hora, aquilo ali, né? Então é isso. Então, O futebol, pra mim, tudo aquilo tem que fazer perfeito. As coisas só faz, quando você vai fazer uma coisa, faça aquilo perfeito. Sim. Ele foi pra jogar bola, ele não foi pra bater ninguém. Tá certo. Tá certo. e até para finalizar pra gente almoçar, Sim. e assim, eu gosto muito do Cortella, né, que é um filósofo, né, e assim, pro meu pai, né, então a gente fala assim, ele tem uma obra, né, ele fala assim, se você morresse hoje, qual é a tua obra? O que você seria lembrado? Qual é a obra que você deixou? Né? Nada mais é do que o seu legado, né? É isso. Então, qual é o legado que você está deixando? É isso aí isso. vai pro meu pai, como para todos vocês que vão poder ver isso aí. Não sei como o Ademir vai fazer, mas qual é a tua obra? É isso. Bom? Sem mais, bora falar de várzea. Vim te convidar pra sentar nessa mesa, que só tem gente boa com histórias pra contar.